tia quer começar a aula de hoje já dando os parabéns aí para quem está fazendo as tarefinhas bem direitinho, né? Estão enviando tarefa para a tia. A letra de vocês, ó, tá show de bola. Estão fazendo tarefinha bem organizada. A tia tá gostando de ver. Parabéns, meus amores. Agora vamos de aula, né? Pega lá teu livro, abre na página 91, que primeiramente tia vai começar aqui hoje com um textinho bem interessante para vocês. É a fábula do leão e o rato, gente. Fábula, né, geralmente são textinhos imaginários, né, e que seus personagens sempre são animais. E esses textos, no final, passam uma mensagem reflexiva bem importante para a gente. Né? Aproveita também em casa, depois tenta ler um pouquinho, né, o seu texto, tá certo? O leão e o rato. Um leão cochilava à sombra de uma árvore, quando uns ratinhos que passavam por ali decidiram brincar em cima dele. Gente, olha onde eles foram brincar. O leão acordou e ficou muito bravo. Meu Deus. Os ratinhos correram, mas um não escapou. Foi parar debaixo das patas do leão. Que perigo! O ratinho implorou ao leão que o deixasse ir. Tanto que ele pediu, o leão o libertou. Dias depois, o leão ficou preso numa rede armada por caçadores. Fez de tudo para se soltar, mas não conseguiu. O ratinho quis devolver o favor que o leão lhe fizera e, agradecido, roeu as cordas da rede e soltou o bichão. Gente, moral da história, uma boa ação leva a outra. Então, amores, do jeito que a tia falou aí pra vocês, tá vendo que essas fábulas, essas histórias sempre nos deixam uma mensagem, né, bem interessante. E aí tá mostrando que, né, o leão foi bondoso com o ratinho. Ele poderia ter esmagado o ratinho ali mesmo, mas não. Ele teve pena, libertou o rato. E o rato foi bem grato, né? Ele soube ser grato ao leão. Na hora que o leão precisou de ajuda, ele foi lá, né? E pagou aquele favor, né? Na mesma moeda, gente, libertando o leão também dos caçadores. Então ele foi aí, teve aí essa troca de boa ação. Por isso que a mensagem, né, passa isso pra gente. Uma boa ação leva a outra. Quando a gente faz o bem para alguém, pode ter certeza que esse bem volta pra gente, tá bom? Então, amores, faça o seguinte. Sua tarefinha de casa vai ser essa página 91 e a 92, mas eu vou te ajudar com essa tarefa. Não faz nada agora não, presta bem atenção. Que a questão 1 e 2 vai ser relacionada ao textinho que a gente leu. E o 3 nós vamos trabalhar um pouquinho a separação de sílabas das palavras. Aquilo que nós já começamos na última aula, tá lembrado? Então vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa correta. O texto que você leu conta uma história que aconteceu na vida real ou que aconteceu na imaginação do autor? Fábula, gente, é imaginação. Segunda questão. Essa segunda questão, amores, onde pede aí para conversar com os coleguinhas e com o professor, no momento não está sendo possível. Então, quem está quebrando esse galho aí é o pessoal de casa, né? Vamos substituir aí essa conversa com os colegas com o pessoal de casa, tá certo? O que é que você vai fazer? Converse porque o ratinho ajudou o leão. Como isso se relaciona com a moral da história? Então, nem precisa anotar, né? Só para você refletir um pouquinho, bater um papinho sobre isso, né? Essas ações, atitudes tão importantes para a gente. Vira a página, amores. E a terceira questão, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho a separação de sílabas das palavras, tá bom? Tem aí 5 palavrinhas, né, retiradas do texto, com sílabas bem diferentes em sua separação. Eu vou anotar elas aqui para você entender o que vai fazer em casa. Certo? Já pode ir lendo, aproveita, né, para já ler as palavrinhas.
No quadro aí, no seu livro, elas já estão com as sílabas separadas, tá bom? Então, o que é que você vai fazer aqui, amores? Vocês vão, de acordo com a separação dessas sílabas, com a dica que está sendo dada aí, você vai descobrir qual é a palavra. Preste atenção que eu vou te ajudar. Letra A. Qual dessas palavras tem uma sílaba formada apenas por uma vogal? Na última aula, quando nós trabalhamos a separação de sílabas, é daquelas palavras com aqueles encontros, né? Era da consoante mais a letra L. Nós vimos isso, algumas palavras que a sílaba é formada só por uma vogal, como atlas, atleta, lembra? Pois bem, aí de acordo com a dica, qual é essa palavra daqui, ó? Que é formada, uma sílaba formada apenas por uma vogal. Qual é? Descobre aí pra tia. Ó, gente, quando a gente separa aqui as sílabas de ele, tá vendo? Que a vogal E sozinha forma a sílaba. Então, ó, ele é a palavra que você vai anotar aí no traço. Depois você circula a sílaba que você encontrou. No caso aqui, só a vogal E, tá certo? Letra B. Qual dessas palavras é composta apenas de sílabas assim? Uma consoante seguida de uma só vogal. Então vamos lá, vamos procurar. Dessas palavras aqui, amores, né? Qual é a palavra que sua sílaba é formada, é composta por uma consoante mais uma vogal? Vamos separar. Re. Aí você vai observar isso aqui, ó. Consoante mais vogal. A segunda sílaba também é formada da mesma forma. Consoante mais vogal. Então, você descobriu qual é a palavra, anota, circula a sílaba. Você vai seguindo, gente, essas dicas, né? Qual é a palavra que sua sílaba é formada por consoante mais uma vogal? Então, quando a gente vai olhando aqui, ó, por exemplo, essa daqui são duas consoantes juntas. Essa daqui é uma vogal mais uma consoante. Então, qual é que é uma consoante mais uma vogal? Tá vendo como se torna simples? Letra C. Qual dessas palavras tem uma sílaba assim? Vogal seguida de uma consoante. Vogal seguida de só uma consoante. Então, ó, você vem pra cá e procura, ó, vogal, ó, mais a consoante, gente, certo? A vogal seguida de uma consoante. Qual é a palavra? Árvore. Então, descobriu a palavra, anotou, circulou a sílaba, certo? Letra D. Qual dessas palavras tem uma sílaba assim? Duas consoantes seguidas de uma vogal. Ficou fácil, não ficou? Ó, você vem aqui, né, vai olhando. Ó, duas consoantes seguidas de uma vogal. Quando você separa, ó, duas consoantes e uma vogal. Então, a palavrinha é bravo. Tá vendo? Última dica. Qual dessas palavras tem uma sílaba assim? Uma consoante seguida de duas vogais. Gente, essa dica aí não precisa ser só no início da palavra, não. Pode ser também no final da palavra, tá certo? Então, segue a dica, ó. Uma consoante seguida de duas vogais. Aí, ó, quando a gente separa aqui, com, cor, dou. Quando a gente separa, fica mais fácil de achar. Então, aqui, ó, consoante, vogal, consoante. Não é. Consoante, vogal, consoante. Também não é. Aqui, consoante, vogal, vogal. Uma consoante seguida de duas vogais. Então, qual é a palavra que você achou? A palavra concordou, é que você vai anotar
e circular essa última sílaba aqui. Ficou fácil agora? Muito bem, amores. É só prestar atenção na dica que está pedindo. Tá bom, amores? Vamos lá. Pode começar. Pratica bem, viu? Ok, amores. Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, em história de um assunto bem importante também para todos nós brasileiros. É uma data que está chegando aí, ó, domingo que vem, dia 15 de novembro, viu, gente? Que é um feriado bem importante, né? Apesar de cair no domingo, né? Mas é sim um feriado nacional, tá bom? Vamos entender aqui o que significa a proclamação da República, tá certo? Amores, nem sempre o nosso sistema de governo, foi como é hoje. Como é hoje em dia? Quem é que governa um país? Você sabe? É o presidente da República. Muito bem. Então é o nosso sistema de governo atual, a República. Mas nem sempre foi assim. Antes, há anos e anos atrás, era um outro sistema de governo. Era o Império. Então, a partir da proclamação da República, houve essa mudança. Deixa eu avaliar o texto aqui para você entender melhor, tá certo? Proclamação da República. O Império, que era a forma de governo na época, não agradava a muitos brasileiros que desejavam escolher seus próprios representantes para governar o país. Nessa época, amor, do Império, o povo não tinha o direito de escolher seus representantes, seus governantes, não, certo? Essa forma de governo aí do Império era passada de pai para filho e não era o povo que tinha direito de escolher. Eles queriam a república, que quer dizer um governo dirigido por um presidente. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca ocupou o quartel-general do Rio de Janeiro e proclamou a República do Brasil. Isso no dia 15 de novembro de 1889. Terminava assim o Segundo Império. Então, com isso, gente, acabou essa forma de governo no Brasil. E foi formado o governo provisório chefiado pelo próprio Marechal Deodoro da Fonseca. E assim, Dom Pedro, que era o imperador da época, e a família real tiveram que deixar o Brasil. Até hoje, o Brasil adota a República como forma de governo, sendo dirigido por um presidente. Deu para entender, amores, que houve aí essa mudança, na forma de governo do nosso país, que antes era império, e após essa data tão importante, a proclamação da República, hoje, o nosso sistema de governo, atual é a República, que o nosso país é dirigido por um presidente que é eleito pelo povo, através do voto. Tá certo, amores? Então, para isso, para você se aprofundar um pouquinho mais, a tia vai passar uma tarefinha para casa, tá bom? Deixa eu te anotar aqui para você. Anota aí no teu caderninho de história. Em casa, pesquise e anote o significado da palavra república. E escreva o nome do atual presidente da República. Pronto, amores. O que é que você vai fazer?
Pesquise e anote o significado da palavra república. Você vai anotar aí, república aí diz o significado, é pequenininho, tá certo? E depois vai escrever o nome do nosso atual presidente da república. Tá fácil, não tá, meus amores? Dá pra fazer. Então, ó, vamos lá. Pode começar as tarefinhas de vocês que estão ficando boa demais. Tia tá amando as tarefinhas de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a aula de amanhã.